Programa livre para todos os públicos. Olá, vamos conversar sobre mobilidade, sustentabilidade e arquitetura? Então fica com a gente que o programa Urbanidade está começando. Fortaleza foi escolhida pela União Europeia para o Plano de Desenvolvimento Sustentável. No programa Urbanidade de hoje, vamos mostrar como este plano está sendo colocado em prática. Vamos receber também a arquiteta e urbanista Débora Lins para falar sobre a relação das cidades com os idosos e as crianças. E para começar, vamos mostrar mais uma história de transformação na periferia, com educação e arte. Olha só! A história de uma criança de 5 anos que entrou em uma chamativa tenda colorida de circo para pedir um prato de comida e descobriu a dança. Essa criança era a bailarina Catiana Pena. Ela nem imaginava, mas ali já começavam a ser traçados os primeiros passos do instituto que leva o seu nome e hoje transforma a vida de outras jovens bailarinas. Eu fui recebida pela bailarina Elaine Moura, uma jovem de 17 anos que faz parte do grupo Corpo Mudança, o principal do Instituto. Elaine, como foi que o Instituto mudou a tua vida? Bom, eu iniciei aqui em agosto de 2016, fazendo as aulas de dança, e a Catiana foi me observando juntamente com a Sibeli, que é a coordenadora artística, e eu ingressei no Corpo Mudança, que é a companhia aqui do Instituto, em novembro de 2016. E o Instituto transformou minha vida, transforma na verdade todos os dias. A dança foi o mecanismo principal de transformação que aconteceu. E a Catiana, que abriu as portas do Instituto para me receber, para me dar essa oportunidade, que é uma oportunidade assim que eu não sei nem te dizer o tão que é imensurável na minha vida, porque eu não cresço só na minha vida profissional, eu cresço também na minha vida pessoal. E hoje você faz parte do principal grupo, do Instituto? Isso, hoje eu faço parte do Corpo Mudança, que é a companhia de dança aqui do Instituto. Também sou recepcionista da instituição, que a Catiana, ela sempre percebe as nossas potencialidades. E aí ela viu que eu tinha uma boa oralidade, que eu tinha uma boa comunicação com a comunidade e decidiu me colocar na recepção, Então já é uma profissão, no meu caso, para mim. Hoje eu tenho 17 anos, ainda estudo, mas pretendo sim ingressar na faculdade. E aqui foi o lugar que ela me deu essa oportunidade, que ela abriu essas portas para mim. E hoje eu cresço todos os dias, aprendo, é o lugar onde eu tiro aqui todo o meu aprendizado, todos os dias. Então é ótimo, porque tu consegue dançar, isso, que é uma coisa que é o que eu amo fazer. Trabalha e ainda estuda. Dá para consegue conciliar tudo, né? Tudo. Catiana, vamos contar a história do Instituto, Como foi que você decidiu passar para outras crianças, assim como foi com você, essa vontade de, a partir da dança, transformar a vida? A dança, ela me salvou, me transformou. E a experiência que eu tive de poder viajar, de poder conhecer o mundo, conhecer as pessoas que eu tive o privilégio de conhecer, dançar em grandes palcos, é um dever, um compromisso que eu tinha de voltar para o meu bairro, de voltar para a minha família e realmente fazer essa transformação. Porque a dança, ela, além de me salvar, de me transformar, era algo que eu levei muito a sério, muito forte em mim. E eu não estava só para dançar, eu estava para me alimentar, estava para me salvar primeiramente. Eu sou de uma família de 19 irmãos, Minha mãe teve 19 filhos. E foi uma necessidade e eu fui cercada de muito amor também, assim, mas de muita necessidade. Então a dança me encontrou para me salvar, para me dar comida primeiramente. E aí eu peguei isso e transformei em algo mais profundo, que é esse amor e esse resultado que é esse lugar aqui que a gente chama de sagrado, Fala do grupo Corpo Mudança. O Corpo Mudança é a companhia que fundou o Instituto Catiana Pena, que são jovens, na época até crianças,
que sonhavam em realmente fazer um desafio, fazer uma dança mais compartilhada, mas principalmente uma dança que fosse do Bom Jardim, que fosse para a nossa comunidade e em paralelo a isso de como resgatar a história do Bom Jardim, os moradores, as comunidades, as favelas, para que a gente não fale desse lugar de origem nossa, que nossas famílias se criaram aqui, onde a gente pudesse realmente ter a alegria de falar desse bairro. Então a gente criou esse lugar pela necessidade, pela desigualdade, pela fome, pela injustiça social, né, pela violência. Então a única maneira que eu poderia, junto com esses jovens, a fazer era trazer a dança para cá e a gente fazer a nossa arte, a nossa militância, a nossa transformação a partir do que a gente sabia fazer de melhor. Então o Corpo Mudança, essa companhia que viaja muito, que está em grandes palcos aqui em Fortaleza, né, levando sempre algum roteiro, alguma informação do próprio bairro. Então todos os nossos espetáculos da companhia, ela tem sempre uma temática que fale alguma coisa sobre a nossa realidade, né? E aí começou só com dança e vieram as outras atividades? A gente começou só com dança, balé, né? Balé clássico, contemporâneo, jazz. E foi tomando uma proporção, eu comecei com 140 alunos, na época ainda, sem ser essa reforma do programa do Luciano Huck. E aí foi crescendo, a procura foi muito grande, porque eu sou aquela menina do Bom Jardim que deu certo, que viajou o mundo, que se tornou uma grande bailarina, coreógrafa. E todo mundo queria ter essa experiência comigo para que realmente os filhos delas tivessem a oportunidade que eu tive. E aí eu pegando isso também, entendendo esse processo, e eu disse, pô, então vamos fazer a melhor dança aqui do bairro, vamos realmente vestir a camisa, porque bailarina, na minha época, só podia fazer quem tinha um poder muito alto, né? A gente não poderia ter acesso à música clássica, ao balé clássico, porque tinha que ter um perfil, e isso tudo me incomodava muito, e eu cresci muito ouvindo isso. Então eu queria uma dança clássica, onde eu pudesse realmente abraçar todo mundo. E aí foi crescendo, depois da reforma eu me deparei com uma fila na madrugada, 4h30 da manhã, tinha uma fila aqui enorme, e aí eu fechei com 500 alunos, né? Exatamente. E aí a gente ficou só nessa parte da arte e a dança. Depois eu fui trazendo o apoio à escola formal, com aula de português e matemática. Depois eu fui trazendo tudo que eu não tive na minha infância. Eu fui trazendo a alimentação, porque era algo que mexeu muito comigo lá atrás, passei muita fome. Então tudo aquilo que me maltratou muito e que eu não tive o privilégio de não ter, eu queria que aqui não faltasse. Então fui trazendo essas parcerias para dentro do Instituto, para que realmente as nossas crianças, né, esses 500 alunos, tivessem o acesso, o que é de direito deles. E depois a gente foi expandindo para o esporte, né? Hoje nós estamos agora com 840 alunos com 2 polos, o polo esportivo e o polo cultural. O Jefferson foi aluno da Catiana e acompanhou o início do Instituto. Hoje trabalha aqui. Primeiro, eu quero frisar mais na parte minha como ser humano, que a parte de transformação, né, da minha pessoa foi muito grande, porque hoje eu posso gastar toda a minha energia, todo o meu talento, tudo que eu aprendi com ela, né, há muito tempo atrás, hoje, aqui nesse espaço lindo, né, que é o Instituto. Então hoje, para mim, é uma felicidade imensa de repassar para as crianças tudo que eu aprendi com ela, né. E hoje eu me sinto muito feliz, realizado em fazer parte desse lugar, né, abençoado por Deus. E hoje, né, eu tenho com os meus alunos essa troca de tudo que eu aprendi com a Catiana e repassar para eles, né. E eu vejo que quando elas estão fazendo movimentações, as aulas, eu me lembro muito da minha época, né, quando eu estava aprendendo também. E isso, esse repasse, né, da minha história para eles, para mim não tem nada melhor e feliz de fazer. O Instituto atua desde 2015, atendendo mais de 800 crianças e adolescentes do Grande Bom Jardim. Além da dança, os jovens recebem alimentação, reforço escolar e outras atividades complementares. A programação das aulas é itinerante. As crianças e adolescentes chegam aqui para aula de dança, depois lancham, vão para a aula de português e matemática e, por último, a de informática. E
E agora vamos conversar com a arquiteta e urbanista Débora Lins para falar sobre como deixar a cidade mais acessível para idosos e crianças. É com você, Débora. Bem, eu acredito que uma cidade que seja ideal para crianças e idosos, primeiramente tem que oferecer uma infraestrutura física mesmo, né, para permitir, por exemplo, no caso dos idosos, né, um primeiro momento seria acessibilidade. Acessibilidade física, a gente remete muito ao cadeirante, mas não, né, pessoas com a mobilidade reduzida também precisam ter um caminhável mais tranquilo, que evite acidentes, que seja acolhedor, que seja estimulante, né, para que essas pessoas saiam de dentro de casa e possam vivenciar a rua. E do ponto de vista da criança também, porque dependendo da faixa etária delas, por exemplo, uma mãe que vai passear com seu bebezinho, muitas vezes está carregando no colo a criança, está carregando uma mochilinha, ou então está levando a criança num carrinho. Então é importante que esse caminhar, que a gente tenha fisicamente uma infraestrutura que seja apropriada, né, para esse público-alvo tão específico. E temos outras formas também de tornar essa cidade mais adequada para crianças e idosos, que seriam através de atividades, né? Atividades de lazer, de entretenimento, atividades de convívio. Então, acho que essas duas coisas, se caminhar de mãos dadas, dá certo. Propor uma boa infraestrutura e propor também programação, né, que seja pública e acessível para todos. Os principais alvos de intervenção que a gente poderia indicar para as crianças e os idosos, primeiro, acho que as praças, que seria uma forma de alcançar esse público-alvo assim, de uma maneira mais prática e rápida, né? As praças, naturalmente, né, tiveram essa vocação de agregar pessoas, né, sejam elas por diversos motivos diferentes. Mas, para além das praças, a gente tem que dar uma atenção especial também para as calçadas. As calçadas também são espaços públicos e as calçadas que unem justamente os edifícios, né, de forma o espaço privado com o espaço público, é a calçada que faz esse limite, que faz essa transição. Então, eu acredito que se a gente desse um bom tratamento para as calçadas, seria uma forma de convidar os idosos e as crianças a caminhar com mais segurança, a explorar e a vivenciar a cidade, a conhecer novos lugares, através da calçada que você chega também, sei lá, se você não for a pé, até para você chegar num veículo que vai te levar para um lugar mais longe, você precisa minimamente caminhar na calçada. Então a calçada ela tem esse valor simbólico, eu acho que assim, de primeira mão para todo mundo, né? Então se for uma calçada larga, sombreada, segura do ponto de vista não só da violência, mas do ponto de vista de evitar quedas, né, evitar acidentes, que seja uma calçada que tenha elementos lúdicos, que tenha uma arborização, que tenha iluminação pública. Então são pequenas coisas que vão dar uma qualidade espacial para esse lugar, né, que é de todos. E até eu queria lembrei agora aqui, né, assim, eu tive a sorte, né, de vivenciar, de estar junto das minhas avós durante muito tempo, né, assim, até a minha vida adulta, eu pude ter esse prazer de ter a companhia das minhas avós. E às vezes, assim, um simples passeio, ou você levar elas para uma consulta médica, você tem que planejar os mínimos detalhes, assim, como é que eu vou fazer o desembarque dele lá na clínica, será que o clube que a gente vai tem condição de levar ela, será que vai ter uma rota acessível, será que, para não gerar um constrangimento na hora, então é muito complicado você ter que escolher o lugar de acordo com a oferta de acessibilidade que aquele lugar tem. Se todos os lugares fossem pensados para as crianças e para os idosos, todas as pessoas seriam beneficiadas, né? Então, a gente tem muita mentalidade de achar que não, vamos fazer para a maioria. Mas, de repente, fica um questionamento. Será que não seria melhor a gente pensar numa minoria? Quando a gente atinge uma minoria que tem certas limitações, todo mundo
né, vai usufruir daquilo. Então, aí entra o conceito também de desenho universal, né, que a gente, inclusive, trabalha muito na nossa profissão. As coisas não devem ser desenhadas para cada público, elas devem ser desenhadas de uma forma que todo mundo usufrua de maneira igual. Já já a Débora Lins volta com mais informações. Agora a gente vai dar aquela paradinha para voltar no próximo bloco com força total em busca de uma cidade sustentável. Já já a gente volta. E já voltamos para falar sobre desenvolvimento sustentável. E quem vai mostrar isso para a gente é a Ayane, que está acompanhando o Plano de Desenvolvimento Sustentável aqui em Fortaleza. Olha só. Fortaleza foi escolhida pela União Europeia para o Plano de Desenvolvimento Sustentável. Nossa capital, além de mais 11, foi selecionada para essa iniciativa. Contar com o trabalho dos recicladores é um dos pontos importantes para uma cidade sustentável. A nossa personagem de hoje é a Carliane, moradora do Bom Sucesso e recicladora há mais de 10 anos. Carliane, conta pra gente como é que começou a tua vida de recicladora. A minha vida como recicladora, eu estava desempregada. Aí eu vim aqui na associação aqui da Conceição, pedi se tinha vaga para me trabalhar. Aí eles que tinha. Aí eu comecei a indo. E como é que começou o seu trabalho? Qual era o seu material de trabalho na época, quando você começou? Carroça. Estava na carroça, já faz 10 anos que eu já estou reciclando. Aí minha carreira foi indo, aí depois da carroça não fui para o reciclo. E aí me conta um pouquinho da sua rotina, assim, fala um pouquinho mais de você, como é que é? Você sai de casa, chega, bota a proteção, faz alguma coisa, vem pra cá, organiza. Me conta mais ou menos a sua rotina, como é que funciona? Eu me acordo 6h30, tomo meu café da manhã, eu venho pra cá, ajeito o reciclo, boto os sacos, passo o álcool gel, boto a luva, boto a máscara, boto o chapéu e boto a bota. E vai pra luta. E vou pra luta. Carliane, a sua vida de uns tempos pra cá mudou, né? Fala um pouquinho dessa transformação pra gente. Porque de primeiro, quando eu não acabava sem farda, né? O povo fechava as portas, não falava com a gente. Pensava que era outra cor, né? Porque eles não confiam mais. Aí agora que eu tenho uma farda, eles abrem as portas e dão reciclagem pra mim. Você sentia que o pessoal tinha um preconceito com você? Fala um pouquinho sobre isso. Preconceito, por causa, eles pensavam que ela, assim, sabe que ela sempre pensou que ia roubar alguma coisa, né? Aí eu dizia, não, eu sou trabalhadora, não pego nada de ninguém, é porque eu tô sem farda. E às vezes ele fazia cara feia pro meu lado. A peça que faltava na vida da Carliane era a melhor condição de trabalho. Foi aí que surgiu a Reciclo, executada pela City Nova, que visa entregar 50 triciclos como esse aqui, nas principais associações de catadores de Fortaleza. O trabalho é intenso. Carliane chega a coletar uma média de 600 quilos de resíduo por mês e circula uma média de 12 quilômetros por dia. Mas fala um pouquinho para mim do seu novo material de trabalho, do triciclo. No material foi bom, melhor do que eu saía na carroça, eu sentia muita dor no braço. Na carroça, a bicicleta agora ajuda, não sinto muito cansaço. Porque na carroça você andando a pé, e ainda a carroça era um pouquinho pesada, chegar em casa baqueada. O reciclo não, você pedala e ainda ajuda mais um pouquinho, não chega muito cansado em casa. O que a reciclagem significa para você na sua vida? Qual a importância que ela tem? Ela me ajudou muito mesmo, eu estava sem trabalhar mesmo. Para mim foi
ótimo esse trabalho de reciclagem. Ele é um triciclo engatado a uma espécie de caçamba. Funciona pelo sistema de pedalada assistida, ou seja, não possui acelerador. Luiz, qual a importância da coleta seletiva e a geração de renda a partir dessa coleta? Uma importância imensa e um potencial imenso de gerar renda para comunidades, principalmente comunidades de baixa renda. Pra você ter ideia, hoje nós não reciclamos nem 10% dos resíduos produzidos. E esses resíduos têm valor econômico. A partir do momento que a gente consiga mudar o comportamento das pessoas para a coleta seletiva e para a reciclagem, isso é muito bom do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, mas é muito bom também porque gera muita renda. E a partir daí, desse conceito, a gente precisa dar dignidade aos profissionais que trabalham com isso, né? As pessoas que eu diria chamam catadores, mas eu diria que são agentes ambientais, que estão aí todo dia fazendo um trabalho de utilidade pública. E eu acho que essa é a importância. Fortaleza recicla hoje em torno de 11% dos seus recicláveis. Está numa posição boa, está entre os top 5 do Brasil. Mas quando a gente olha em perspectiva e compara com cidades europeias, a gente vê que tem um longo caminho. A Alemanha recicla 60%, 70% dos seus resíduos, né? Então tudo isso é oportunidade de emprego e renda aliado à sustentabilidade ambiental. Acho que esse é um bom caminho para Fortaleza. Luiz, nós conversamos lá no Bom Sucesso com a Carliane, ela que é catadora, ela é recicladora há muitos anos, há 10 anos aqui em Fortaleza, e ela disse que a vida dela como catadora mudou depois do projeto Reciclo. Fala um pouquinho para a gente desse projeto. Esse projeto ele foi um concurso de ideias apresentado na Alemanha há 2 anos atrás, e aí nós conseguimos um recurso, né, do GIZ, que é o Banco de Desenvolvimento Alemão, para desenvolver esse projeto, que ele é pioneiro no Brasil e em muitas cidades, que é um projeto de apoio, né, aos recicladores, né, aos catadores, onde eles deixam de usar a carrocinha e passam a usar um triciclo elétrico com todo o conforto. E isso, além de dar muito mais eficiência para o processo de catação, porque ele consegue fazer muitas mais viagens e coletar muito mais os resíduos, dá um choque de dignidade muito grande na autoestima da pessoa que trabalha com a catação. Então é impressionante você ver como eles deixam de ter aquele estigma, porque injustamente são muito estigmatizados e passam a ter toda uma relevância a partir do momento que você dá condições para essas pessoas. Então é uma mudança de eficiência no processo de coleta seletiva, mas também é uma mudança comportamental muito grande. Não somente pelo triciclo elétrico, né, mas por aquilo que o projeto representa, que é dar dignidade e condições de trabalho a esse grupo que é tão importante para a sociedade. O que mais que esse projeto oferece, além do triciclo? Olha, ele tem todo um contexto de engajamento, onde as nossas equipes vão a campo, dialogam diariamente com as associações, e ele está longe de terminar ainda. A gente está numa fase, agora mesmo há pouco estava numa reunião, onde nós estamos captando patrocínios e parcerias com as empresas privadas, grandes empresas, que irão, se tudo der certo, irão colaborar com o projeto, doando seus recicláveis, entrando também com patrocínio para ajudar, né, ao dia a dia dos catadores. Então tem todo um conjunto de coisas que podem acontecer. A gente está numa fase agora inicial, a gente está com 20 triciclos em 20 associações e a gente tem mais 30 triciclos para receber até o final deste ano. E isso é a fase piloto, que são esses 50 triciclos. Dando tudo certo, nós iremos expandir isso como política pública para toda a cidade. Brevemente vocês vão ver esse triciclo rodando em Fortaleza, e já está rodando em áreas periféricas, mas brevemente em toda a cidade. Tem tudo a ver, porque um projeto como esse, ele alia conceitos, né, tais como sustentabilidade ambiental, tais como ciclomobilidade, tais como a apropriação do espaço público pelas pessoas, e converge tudo isso dentro de um contexto de deixar a cidade mais limpa. Então eu creio que se você somar todas essas dimensões, e urbanidade é isso, essa troca, esse senso de pertencimento, tem tudo a ver com o projeto. Projeto de vanguarda, e eu quero crer que Fortaleza vai fazer história com esse projeto também. Agora vamos voltar a manter contato com a arquiteta e urbanista Débora Lins. Débora, como podemos vivenciar e aprender com as cidades? Dentro da nossa forma de trabalhar, né, os arquitetos e os urbanistas,
para toda vez que a gente vai propor um espaço novo, seja uma praça, um edifício, existe uma etapa que é o levantamento das necessidades dos clientes, que a gente chama o programa de necessidades. Então, isso quando a gente, por exemplo, se chega um cliente para solicitar um projeto de uma casa, acho que isso é bem explícito, né? Você está lidando diretamente com a família, então você, eu quero uma casa com 3 quartos, eu recebo uma idosa, então recebo visitas nas férias, os meus filhos têm uns amiguinhos, então você consegue facilmente propor esse programa de necessidades, vai trocando uma ideia com o cliente. Quando você leva isso para a questão urbana, o negócio fica um pouco mais complexo. Por quê? Porque na cidade a gente tem vários públicos-alvos. Então, de que maneira a gente pode tentar incluir todos, né, no engajamento daquele espaço público? Então, a gente faz uma pesquisa, né, que a gente chama de diagnóstico diário. Então, a gente vai ver todo o público-alvo que está dentro de um raio de atuação, quais são os gostos daquela população local. Então, as praças, elas têm diversas vocações. Você tem praça cívica, você tem uma praça mais de entretenimento, você tem uma praça sombreada, você tem praças para eventos, você tem vários tipos de praças. Por quê? Porque existem os programas de necessidades diferentes. Então, quando a gente pensa por exemplo, se a gente estiver falando especificamente de crianças e idosas, a gente tem que mapear quais são os bairros ou os lugares da cidade que tem a maior concentração de idosos ou de crianças. Então, existe, inclusive hoje, tem um programa da prefeitura que está fazendo intervenção no caminho para a escola, que seria as escolas públicas que estão recebendo esse projeto. Então, para que serve isso? Você vai pintar amarelinhas na calçada, vai alargar calçadas, vai colocar plantas, para tornar esse caminho, estimular a criança a ir a pé para a escola. E aí você vai tendo essas vivências, né, do espaço público já desde a sua casa até a escola. Você vai tendo noções de civilidade, né, você encontra uns coleguinhas, você interage com alguém do comércio, você vai vivendo cenas diferentes. Então isso dá uma dinâmica na vida da criança, né? Então eu acho incrível assim, essa ideia de... Inclusive a gente na minha família, né, a gente organizou de toda a nossa vida ficar muito perto, justamente para a gente tentar fazer o máximo de trajetos possíveis a pé. Então isso é uma coisa que eu me orgulho, por exemplo, de poder levar a minha filha para o colégio a pé. Se eu preciso ir na farmácia, 1 quarteirão, eu prefiro ir com ela para ensinar como é que atravessa a rua, dar bom dia para as pessoas. Ela tem muita curiosidade, então um caminho de 1 quarteirão, às vezes a gente demora 15 minutos, porque ela vai parando. Mamãe, o que é isso? E dá conta do passarinho, e dá conta de um buraco. Olha, cuidado, mamãe. Então, esse vivenciar a cidade para as crianças também é uma forma de ensinar para elas, né? Então, por isso que a gente tem que estimular que elas saiam de dentro de casa, né? Assim, eu lembro muito os meus pais, os meus tios, eles relatando que a infância deles era no meio da rua, né? Era jogando bola, era brincando de bicicleta, era ralando joelho, subindo em árvore. E hoje em dia a gente não tem muito esses relatos, assim, as crianças estão cada vez mais enjauladas, né? E agora com a pandemia esse negócio chegou assim no limite do enjaulamento, se é que eu posso usar esse termo, né? E foi muito ruim para as crianças, né? De uma forma ou de outra, assim, 1 ano na vida de uma criança é uma eternidade. Então são sequelas que a gente só vai saber no futuro, né? De que forma essas crianças vão se lembrar, ou que cenas elas vão ter deixado de ter vivido, né, nesse período. Então eu sou uma militante do caminhar para as crianças. As crianças elas têm que aprender que existem várias formas de transporte, o clima, existem várias coisas que a gente pode ensinar que não vão ser ensinadas na escola, vão ser ensinadas só pela vida, né? A gente tem que dar essa oportunidade dessas vivências para elas. O programa Urbanidade de hoje está no final, mas cuidar da cidade é uma tarefa diária e por isso estamos aqui, para inspirar você e sugerir novas possibilidades. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!